Obrigado, boa tarde a todos vocês, parabéns pela organização desse evento. Eu lamento ter perdido a parte da manhã, mas espero trazer alguma contribuição. Eu escolhi um tema que é a droga no espetáculo. A síntese para essa minha reflexão é ruim. Eu queria tocar, para que fique um pouco mais claro, no que se chama muito indústria do imaginário, na consolidação de representações, de signos, pelos quais a subjetividade vai trafegar e através dos quais ela vai se constituir. Por que eu queria falar disso? Porque eu acho que nesse percurso, hoje obsessivamente industrializado, podem estar algumas das chaves que trazem as preocupações da maior parte das pessoas aqui. Ou seja, por que se desenvolvem nexos, colagens, de tal maneira enrijecidos, que efetivamente prendem as pessoas, e eu estou pensando nos adolescentes, comprometendo aquilo que nós normalmente chamamos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da subjetividade, emancipação. Então, deixa eu ver como eu conseguiria compartilhar esse meu pensamento, que também é uma apreensão, com vocês de forma útil, que possa ser aproveitada depois. De forma alguma, eu gostaria de deixar, sem problematizar, o intenso e brutal mecanismo de repressão ao uso e escolha dessas substâncias. Não há sentido civilizado nesse tipo de regulamento. É evidente que eu sou partidário de uma legalização total. Há detalhes que teriam que ser discutidos. E vai ficar evidente por quê, também no plano em que eu quero trazer aqui alguma reflexão. Eu tenho a hipótese de que o culto, não apenas da droga, mas da rebeldia, da desobediência associada ao uso e comércio de droga, acabou por virtualmente monopolizar a passagem ritual ou passagem simbólica de um adolescente para a idade adulta. É como se, sem o contato com a maconha, o sujeito não virasse gente grande. E isso tem a ver com esse ordenamento do espetáculo. Ou seja, vocês que trabalham com isso, que trabalham com pessoas, famílias que de modos diferentes vivem esse tipo de problema, estão habitando um ordenamento do simbólico e do imaginário e que ossificou, paralisou essa trama de caminhos, obrigando a passagem pela idade adulta, ou a passagem na direção da idade adulta, ter um pedágio obrigatório
no uso das drogas. Eu já fumei maconha, eu acho que todo mundo deve ter fumado, eu recomendo que quem não fumou, fume, para a gente entender o que pode acontecer, que tipo de efeito está em questão. Partilho totalmente da preocupação da Mônica com relação à polarização do debate, mas insisto em que joguemos uma visão para a organização do espetáculo, daí droga e espetáculo. Há descrições sobre a trajetória do herói, por exemplo. Há outros caminhos teóricos também. A passagem que aparece na teoria psicanalítica, ou mesmo no legado do Freud, o momento em que alguém se liberta do jugo paterno, passa por um enfrentamento. A saga do herói, que é um outro caminho, uma outra perspectiva, também vai falar desse enfrentamento. O que propicia a experiência do enfrentamento para um jovem hoje na nossa sociedade? Essa é a pergunta. Eu creio que todos concordaríamos que, sem esse enfrentamento, ou sem a afirmação, sem o assassinato do pai, não há passagem para a vida adulta. A subjetividade fica na metade do caminho. Todos concordaremos com isso. Agora, como isso acontece e por quê? As representações dessa rebeldia estarão associadas a esse universo mais ou menos coberto pela maconha. Eu me lembro um pouco quando a ditadura militar no Brasil já estava um pouco amaciando, que surgiu uma campanha que dizia assim: é melhor ter um filho drogado, é melhor ter um filho participante do que um filho drogado. E a imagem era do filho comunista, né, do filho militante. Era antes isso, que é um caminho de rebeldia, do que ter um filho drogado. Mas era um pouco tolo aquilo, é evidente. Mas vamos olhar hoje as representações da indústria do espetáculo. Ou da indústria do entretenimento. Notem como o gestual, o linguajar, a carga imensa de signos visuais mobilizados vem da franja que tem contato com a indústria da droga e com o mercado da droga. Isso está em novelas de televisão, está em todos os filmes. Eu não sei como é que está nos games, o Gilson domina mais isso, mas o herói parece ter que passar por ali. Como se isso fosse uma necessidade da construção do sujeito, mas essa necessidade teria sido sequestrada por essa carga simbólica, por essa carga imaginária e por essa carga de representação, impedindo trilhas alternativas. A droga se torna uma passagem, a maconha especialmente, obrigatória, sem a qual o adolescente não consegue se afirmar. Perante os pares, perante o espelho, mas também perante a linguagem do espetáculo. Essa é a minha preocupação. Veja bem, eu não acho que... deve estar acabando meu tempo. Temos 2 minutos ainda. Eu não acho que seja ruim usar droga. E não acho que seja bom usar droga. Acho um dado de barbárie inexplicável a mobilização militar em torno do combate ao uso de droga, uma coisa difícil até de entender. Mas o que me parece um problema é
Que caminho resta para um adolescente? Essa é uma pergunta. Ficar adulto. Ser o dono da própria vida. Por onde um adolescente pode dizer, vocês não mandam em mim? O que ele pode, do que ele pode se valer para afirmar-se, emancipar-se e seguir sem ter que abaixar a cabeça para ninguém? Se existe isso que eu descrevo aqui, hipoteticamente, posto no espetáculo, nós temos um problema, porque ele entra nesse labirinto e dificilmente sairá disso depois. Porque dentro desse labirinto há outras substâncias que o farão refém de mecanismos que ele evidentemente não controla. Eu, quando estou discutindo ética com os meus alunos, e aí a coisa da virtude, do vício, e passando pela ética do prazer, e há pensadores, como vocês sabem, que ancoram a ética no prazer, com vistas à felicidade, etc., que não vem ao caso, eu digo para eles que o vício é o prazer que governa você. Então, essa questão vai se pôr dentro desse labirinto. Se esse circuito que eu desenho aqui se comprova, esse adolescente cairá num labirinto em que ele conhecerá um prazer forte candidato a governá-lo. Ele se perderá de si e perderá a sua autonomia. Então, veja, existiria nesses circuitos os caminhos para algo difícil de resolver e de superar.